E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende mais sobre como entender a movimentação do gráfico, para que você faça suas operações de forma mais tranquila, entendendo toda uma lógica de movimentação, o porquê que o ativo deve ser vendido, o porquê que o ativo deve ser comprado e assim por diante, tá? Aqui ó, é uma entradinha de venda nessa região, o gráfico está bem volátil nesse exato momento que eu estou trabalhando nele, então dentro dessa volatilidade a gente tem que procurar fazer o quê? Tem que procurar trabalhar o gráfico de acordo com como ele está funcionando. Cautela nas entradas, entender as regiões de suporte e resistência que ele está trabalhando de forma correta. Deixa ele subir um pouquinho, eu vou pegar mais duas taxas aqui para pegar ele nesse movimento ali na região. Você que está chegando aqui no canal e quer aprender como analisar o gráfico, vai se inscrevendo no canal, vai ativando as notificações, né? Agora mesmo, acabei de responder um rapaz aqui no WhatsApp me perguntando que horas que é aula no YouTube. E tem muita gente que fala comigo, pô Cadu, todo dia você fica falando que a aula é às 18 horas e 15 minutos, todas as vezes você fala para acessar notificações, para clicar aí e não perder a aula. Tá lá, ó, fechou? Eu falo para vocês, eu falo, aviso e mesmo assim sempre tem alguém perguntando, porque a pessoa é nova no canal, chega agora no canal, ela quer saber mais e às vezes, né, ou passa desapercebido, ou não presta atenção e não consegue entender. Simples, né? Aqui, ó, quem está me acompanhando sabe o que eu estou fazendo. Gráfico fazendo um triângulo, tá? Um triângulo simétrico, fazendo seu fechamento aqui. Ó, ele não computou as três taxas, computou apenas uma taxa, mas eu fiz a minha entradinha aqui, ó, nesse triângulo simétrico. Vi a possibilidade aqui, neste movimento, de fazer um trade de queda, aguardando ou imaginando que viesse fazer um rompimento nessa região para buscar a região mais abaixo. Ah, Cadu, mas e se ele não fizer essa movimentação que você espera de fazer o movimento de romper essa região e buscar fundo mais abaixo? Ou ele vai fazer esse movimento aqui, ou ele vai fazer esse movimento aqui. Um dos dois. Você vai ter que ter a habilidade de aguardar o momento certo, saber justamente como analisar esse suporte, essa resistência, para fazer a sua operação, tá? Então, nesse exato momento ainda aqui, ó, ele continua trabalhando vendido, ó. Olha a minha entrada. Essa taxa aqui que não computou, né? Fez um doji, ó, fez um doji lá em cima. Essa é a minha taxa que não computou. Mas eu prefiro ainda continuar trabalhando ele vendido, esperando e aguardando ali um futuro rompimento. Mas essa é a análise do momento atual. Essa análise daqui 10 minutos ela pode ser mudada de acordo com o movimento gráfico. É isso que a análise gráfica te ensina, a interpretar o gráfico de forma correta quando você for aplicar a sua compra ou a sua venda em região de suporte e resistência. Entendeu? Você que está chegando agora aqui, você pode baixar esse e-book, ó, inteiramente grátis. São 16 padrões de vela que eu deixo para você baixar aqui. São 36 páginas para você estudar, fazer suas aplicações. Você é muito bem-vindo aqui no canal. Para fazer o download é simples, basta você ir aqui, ó, no meu canal do YouTube. Para ser mais fácil e mais rápido, aqui no canto superior ó, tem um link já do Telegram. Assim como tem do meu WhatsApp, assim como tem do meu Instagram e assim como tem de acesso ao treinamento. Tem também os links abaixo de toda a videoaula na descrição dos vídeos, tá? Onde eu deixo este e-book aí para você fazer o download. Para fazer o download é simples, ó. Basta você entrar aqui, tem mensagem fixada, você vai clicar sobre ela e vai fazer o download. Tem dois links aqui, você escolhe qual você quer fazer o download. Aqui você vai ver as videoaulas que eu subo para o YouTube, você vai ver resultados de alunos, ó, como o Ronildo aqui, ó, batendo sua meta, operando em OTC, né, que foi ontem isso aqui que ele mandou, ó, fez uma entradinha, às vezes os alunos mandam vídeos curtos, assim, sem falas, né, só propriamente dita prática assim, da análise. E eu subo, posto para você que está começando a ver esse mercado, entender como é que se funciona,
para você entender como que os alunos fazem as análises. Então é legal para você entrar, para você acompanhar, para você entender. Então eu costumo aqui também subir resultados dos alunos, ó, como o Ronildo, mandando seu resultado aí. Eu vejo aqui ó, o Sebastião fazendo o saque, ó, um pleno fim de semana. A Alessandra aqui ó, batendo meta. O Helder aqui batendo meta. O José batendo meta e assim por diante, tá? Senão eu vou ficar o dia inteiro aqui mostrando os alunos batendo meta. Então você pode entrar aqui, fazer o download do e-book e se quiser ficar acompanhando os alunos a entender o que eles fazem para fazer as suas operações, você é muito bem-vindo. Ó, gráfico euro USD, olha, ele veio aqui para baixo, ele estava em primeiro. Chegou numa outra região interessante aqui, ó. Deixa eu ver se ele vem buscar um pouco mais abaixo para eu entrar. Vou entrar aqui ainda nesse tempo, ainda temos ali 30 segundos, porque o gráfico está nessa região aqui ó, de pavio, tá? Deixa eu olhar lá para trás se tem alguma coisa a mais. Não tem, né? Não tem nada tão prático. Acredito ainda que ele venha nessa região de pavio, venha corrigir. Exatamente nessa região aqui ó, que eu entrei. Eu só preciso que ele tenha uma pequena força para subir, para o trade sair positivo ali. Porque ele vai precisar de muito volume financeiro para romper e vir buscar isso aqui, ó. Você percebeu que está muito longe? Então eu acredito aqui, ó, numa pequena correção. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá rompendo, né? Ele não está fazendo movimento, ó. Rompeu, não segurou o movimento, rompeu ali, mas eu não acredito que ele tenha força para continuar. Eu ainda acredito numa correção ali naquela região, ó. E eu vou entrar agora com juros e correções monetárias aqui. Quando você está analisando o gráfico, você tem a ideia e o entendimento de como o gráfico funciona. Não é uma coisa aleatória, gente. Eu tomei o loss aqui, ó. Eu tomei esse loss aqui. Por quê? Eu entrei aqui, ó, no fechamento do corpo. Eu entrei aqui no fechamento do corpo. O que o gráfico está fazendo aqui? Ele está vindo buscar a máxima do pavio. Tá? São regiões. Então, quando você começa a aprender o gráfico, você começa a aprender tudo isso no gráfico. Por exemplo, como interpretar o gráfico em regiões de compra e venda em suporte e resistência de forma simples. A partir do momento que você começa a entender isso no gráfico e aplicar, as coisas vão se tornando mais claras. Ó, vou aproximar aqui para você ver o fechamento. Ó. Tá lá. Qual é a dificuldade em entender isso? Qual foi a dificuldade de você entender isso, por exemplo? Ó, o gráfico chegando com a tendência, fazendo movimento. Tá nítido, né? Eu tenho a nitidez aqui, ó. Eu tenho a minha região de resistência dentro desse canal. Eu tenho a minha região de suporte dentro desse canal. Não tá claro isso? Tá claro. Quando o preço ele chega nessa região aqui, ó, ele começa a fazer uma absorção no mercado. Isso aqui ó, é uma absorção do mercado. Opa, ele fez uma absorção do mercado. Então eu tenho este ponto aqui ó, do mercado, que ele veio justamente onde eu deixei aquela linha, e eu tenho este ponto do mercado que ele veio com o corpo, que ele deixou uma linha. Ótimo, é uma absorção. Por que é uma absorção? Tem muito volume financeiro de baixa ali. Entrei no primeiro momento da região. Eu tenho esse aval de entrar, porque o preço está fechando na região. Então eu entro aqui ó, no fechamento da região, já pensando na correção da região, porque eu vejo um movimento de absorção. Mas isso não acontece. Olha isso não acontece. Por quê? Segunda-feira, volatilidade, muita pressão no mercado. Ó, ele continua a movimentação e vem aqui embaixo. E onde que ele vem? Ele vem justamente aqui ó, onde está o pavio. Tá? E se você olhar no gráfico, ó, o gráfico está corrigindo no corpo. Ó. Corrigiu o corpo, corrigiu o corpo, corrigiu o corpo, corrigiu o corpo. Cadu, ó, corrigiu o corpo, corrigiu o corpo. Quando eu entrei ali para entrar no corpo, eu não entrei por entrar. Eu entrei porque eu estou vendo o gráfico trabalhando no corpo. E mais justamente o momento que eu entrei da absorção, ele fez mais uma força, porque tem volume para isso é totalmente normal, e vai buscar o quê? Vai buscar o pavio. Mas quando ele vai buscar o pavio, eu já sei o que ele está fazendo e faço o meu trade de correção. Ó. O preço retorna no canal de queda e está querendo romper região ali. Ou seja,
Essa análise, essa habilidade de você analisar o gráfico é que a análise gráfica te ensina. A análise gráfica ela vai te ensinar esse passo a passo, esse método de entendimento gráfico, inclusive nas regiões. Por exemplo, que nem ali, ó. Depende de como o gráfico está se comportando, por exemplo, né? Nós temos, supondo uma região assim, ó, com pavio, aí o gráfico vem e faz movimento, como aconteceu ali, né? De subida, e ele deixa esse fundo lá no passado. Quando o preço chega novamente aqui, ó, eu estou simplesmente mostrando para você o que aconteceu nesse fundo atualmente. Eu tenho uma região aqui, ó. Eu tenho uma região. Eu não quero confundir vocês, mas se você analisar a fundo, você tem uma região, que é desde a abertura ao fechamento do candle. Assim fica melhor ainda, tá? Fica mais técnico. Então eu tenho tanto a possibilidade do fechamento no corpo, que é o que eu faço, como o fechamento no pavio. Então eu sei que se o gráfico ele está fazendo movimentação e o candle ele chega nessa região e ele ultrapassa o corpo da região, dentro do contexto da movimentação ele está indo buscando a máxima da região. Qual que é a máxima da região? É esse pavio que está aqui embaixo. Por isso que eu vou lá e faço o meu trade logo depois. Não é uma entrada simplesmente por fazer. Eu estou acompanhando o que o gráfico está fazendo, eu estou entendendo o que o gráfico está fazendo, eu estou compreendendo o que o gráfico está fazendo, porque eu estou analisando não só contexto gráfico, mas estou analisando o fechamento das regiões, fechamento dos candles nas regiões, fechamento das tendências na região. É um passo a passo numa leitura técnica. Então você aprende a interpretar o gráfico para fazer sua compra ou venda em região de suporte e resistência de forma simples, desde que você entenda o que o gráfico está fazendo. Como aqui, ó, entrei com duas taxas, né, no fechamento do pavio. Aqui foi o loss que eu tomei, ó, porque eu entrei justamente aqui num fechamento de corpo, querendo já que o movimento de absorção viesse a fazer uma pequena correção ali. Ele não fez, fazendo um 2 a 1, né? E aqui, ó, também uma outra entrada aqui com duas taxas. Eu coloquei 3 taxas, mas segurou apenas 2 taxas, fazendo aqui praticamente um 4 a 1, né? Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer ainda, ó. 4 a 1, o Euro GBP, só operamos Euro USD até agora, né? Ó, Euro GBP seguindo a uma movimentação clássica. Ele tem a possibilidade de fazer mais um candle aqui ainda, ó. Vamos aguardar. Tem o famoso doji aqui, ó. Tem um doji aqui, né? Vamos aguardar ele no doji e vamos ver o que ele pode nos apresentar. Ó, tenho essa região aqui embaixo, né? Olha que interessante, aqui já foi pavio, ó. Pavio com pavio, tá vendo? Agora, olha essa região aqui também. Ele tem pavio ali em cima, rasante de um pássaro agora. Ele tem fechamento de corpo ali. O candle chegou ali, ó, tá tocando na região. Não está mostrando muita força. Agora ele já começa a mostrar uma força de queda. Deixa eu dar uma olhada no gráfico como um todo. Ainda não me dá uma convicção de movimentação. Não dá uma convicção assim de movimentação que o gráfico possa realmente vir ainda buscar essa região dentro desta movimentação técnica. Porém, ó, eu vou entrar ali porque ele fez um pequeno padrão ali na região para que ele venha continuar a fazer pelo menos mais um candle de baixa, tá? Pelo menos mais um candle de baixa, é isso que eu espero. O gráfico está com bastante pavio, bastante volatilidade, estamos começando a semana, segunda-feira, os aportes lá no Forex ainda estão começando, o mercado está se movimentando, Nova York ainda não abriu. Então tem muita coisa ainda para acontecer no gráfico essa semana, muitos estudos ainda para fazermos, mas o mais importante é o seguinte: saber ler o gráfico para fazer a sua compra e sua venda na região de suporte e resistência de forma correta. Porque se você comprou ativo na valorização, é porque você sabe o que está acontecendo no gráfico. Se você vende o ativo na desvalorização, é porque você sabe o que está acontecendo no gráfico. Compreendeu? Tá lá, ó, né? Movimento simples. Quem é do treinamento, isso aqui é algo clássico para vocês, né? Ó, padrão em região,
simplesmente continuei desvalorização do ativo dentro da análise feita. Simples, né? Tranquilo, sabendo o que está fazendo. Se você é uma pessoa que não consegue ter essa percepção de análise, não consegue entender o que o gráfico está fazendo, é falta de conhecimento técnico. E a análise gráfica pode te ensinar a interpretar o gráfico para entender como fazer uma compra, como fazer uma venda nessa região de suporte e resistência de forma simples, de forma correta, analisando o gráfico como um todo. É uma simplicidade. Gente, colocar um negócio na sua cabeça, existe uma simplicidade no gráfico. Só que para você aplicar essa simplicidade, que é justamente como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência, como saber fazer isso de forma prática, você precisa se aprofundar nos estudos. Não adianta essa história que você aprendeu um setup ou que você aprendeu uma estratégia e vai aplicar lá e vai ficar rico. Não tem isso. Você tem que entender o gráfico. Você tem que saber o funcionamento do gráfico. Você tem que saber passo a passo o que o gráfico faz. Você tem que saber analisar o gráfico. Por isso que aquele que trabalha com os gráficos é chamado de analista gráfico. Por quê? Porque você sabe analisar o gráfico e sabe aplicar a negociação no movimento certo, no lugar certo, na hora certa. Compreendeu? Então, não adianta você querer ter resultados apertando o botão sem saber analisar o gráfico. Para fazer essa entrada aqui, ó, que eu acabei de fazer aqui, Cadu, você fez isso aí porque apareceu um padrão aqui, estrela cadente, não sei da onde. Não, não é uma estrela cadente isso aqui, tá? Não é. Eu fiz essa entrada com base a região de resistência e toda uma movimentação gráfica que você tem que saber, com toda uma análise gráfica que você tem que saber. Aí sim, a perspectiva da negociação começa a ficar clara para você e mais simples. Então você vai ter a percepção da movimentação com lógica, como eu fiz aqui nos trades, ó, como eu fiz em euro GBP, como eu fiz aqui, ó, em euro USD com essas duas taxas, ó. Depois que eu tomei esse loss aqui, né, que eu quis corrigir um pouquinho antes da região, né, no início da região, e aqui euro-USD, que eu fiz aquela entrada de continuidade de tendência, ó, e a tendência está indo embora, né, foi embora. Com 3 taxas, ele pegou só 2 taxas, mas finalizando aí praticamente um 5-1 em taxas. Então, você entender o gráfico, você saber ler o gráfico, você interpretar o gráfico ou fazer a leitura correta do gráfico, para saber a hora de comprar e vender no suporte e resistência, é de extrema importância. Só que para isso existe uma lógica, existe uma razão para isso. E é a análise gráfica que te ensina a respeito disso. A análise gráfica vai te ensinar a você entender os padrões do movimento, a entender as tendências, a entender qual o melhor ponto de compra, o melhor ponto de venda. Professor, tem muita gente que me segue aqui no YouTube e fala assim, eu vou fazer as minhas entradas em correção, sempre rompe, a hora que eu vou continuar a tendência, o preço retorna, eu não sei o que fazer. O que você tem que fazer é estudar e se aplicar, e entender que existem os padrões corretos de correção, existem os padrões corretos de continuação, existe um contexto gráfico que você precisa analisar na hora de fazer o seu trade. Às vezes você vê eu abrindo o ativo aqui e fico 1, 2, 3 minutos à frente dele e faço uma entrada, mas isso sou eu. Às vezes você vai precisar de 10 minutos, 15 minutos para fazer uma entrada, mas vai fazer com consciência, vai fazer com convicção do que o gráfico está fazendo. Você vai fazer de forma correta, de forma perfeita. Leve o tempo que levar, mas não existe gratidão maior do que você chegar aqui no gráfico e você fazer uma venda ou uma compra como essa e você ver o gráfico fazendo todo o movimento que você estava esperando. Porque um conhecimento ninguém tira de você. Depois que você adquire o conhecimento e você aplica aquele conhecimento a seu favor, por mérito próprio, ninguém tira isso de você. Você é capaz de fazer como o Cadu aqui, ó, uma entrada como essa, 2 taxas, tomei o loss, acontece, pode ocorrer, mais uma entrada como essa, 2 taxas, mais uma entrada como essa, fazendo aqui, ó, 5-1, altamente lucrativo, dentro daquilo que o gráfico se propõe fazer, eu vou lá e faço. Esses dias teve uma aluna que falou assim, professor, eu fico meio perdido porque todo mundo fala que tem um operacional.
Eu vejo esse pessoal por aí operacional, que o meu operacional é isso, que o meu operacional é aquilo, que eu falei para ela assim, esquece esse negócio de operacional. Esquece. Quem sabe analisar o gráfico não tem operacional definido. Por quê? Gente, o gráfico é vivo. Por mais que todos os dias ele faz a mesma coisa, como é que você vai pensar assim, ó? Ah, todas as vezes que ele fizer isso eu vou entrar. E todo dia vai fazer igual. Você vai tomar tinta, vai tomar loss todo dia. Por quê? Porque não adianta você vir com operacional definido. Você tem que analisar e o gráfico vai te dizer como é que vai ser a operação. Então você tem que ter técnicas operacionais onde você vai interpretar o gráfico e vai operar o gráfico de acordo com a sua análise. Ah, mas eu opero quando faz isso, o meu operacional é assim, eu só faço se tivesse entrada. Tudo bem. Às vezes você vai ficar 2 horas na frente do gráfico e não vai ter entrada nenhuma. Por quê? Porque você está travado em cima do bendito operacional, que é um setup, que é uma estratégia e que não vai te levar para lugar nenhum. O operacional você vai se desenvolver de acordo com as técnicas que a análise gráfica te ensina. Por exemplo, ó, aqui foi uma venda em região de resistência, né? Uma continuação de tendência. Aqui foi uma correção em fim de tendência, mas para continuação de tendência. Aí você fala assim, pô, comecei a não entender nada. Aqui foi uma continuação de tendência dentro de uma tendência. São entradas diferentes? Sim, totalmente diferentes. Mas por quê? Porque eu estou fazendo o que o gráfico está fazendo? O gráfico não vai fazer o que o meu operacional quer. Eu que tenho que ter técnicas de leitura gráfica para eu interpretar o gráfico e saber aplicar um suporte e resistência, como operar um suporte e resistência e como operar uma tendência. Como o gráfico vai se desenrolar e como eu vou fazer uma compra ou como vai fazer uma venda, vai depender do que está acontecendo ali no momento. Você entendeu? Aí o operacional ele vai se desenvolver e vai se moldar de acordo com aquilo que o gráfico me apresenta. Não tem como eu impor algo para o gráfico, pelo contrário, é o mercado que impõe a mim e eu vou caminhar de acordo com o gráfico. Compreendeu? Isso é só que às vezes eu utilizo aqui o YouTube para dar algumas respostas de algumas dúvidas, porque às vezes é a dúvida de muitas pessoas, né? Tem muita gente que fala assim, eu não consigo definir um operacional. Você está no caminho certo, está positivo, está arrancando dinheiro do mercado, não consegue definir o operacional, que eu não sei de onde vem isso. Eu não consigo. Está no caminho certo. Por quê? Porque você faz a análise de acordo com o gráfico. E é o gráfico que vai comandar o que você tem que fazer, não você mandar no gráfico. Entendeu? Compreendeu como é que se faz? E se você é uma pessoa que quer progredir nesse mercado, quer saber como é que faz, como eu mostrei aos alunos aqui no começo, que essa é uma pessoa que entende realmente de análise gráfica, o treinamento está aí, né, com super desconto. Você pode acessar a qualquer momento do dia e da noite, várias formas aí de aquisição, e você estará aqui do outro lado comigo, aprendendo como é que funciona a análise gráfica. Você que está acompanhando aqui o YouTube sempre, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, isso vai ajudar muito o canal, é o que eu lhe peço, né, como ajuda para que o canal continue a funcionar, a trazer conteúdo para vocês, que você me incentive assim a trazer conteúdo para vocês, tá bom? Eu te vejo aqui amanhã então, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!